Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Pessoal, a aula de hoje eu vou meio que entrar e sair na tela algumas vezes para vocês verem algumas coisas aqui. Então, vamos começar. Primeiro, boa tarde para todo mundo aí. Não sei se estava todo mundo já aí quando a gente estava falando, mas boa tarde aí para todos. Hoje a gente vai dar uma olhadinha. A gente vai continuar vendo. A gente vai continuar vendo a questão de usinagem. Só que na aula passada a gente já brincou um pouquinho com velocidade de corte, com potência de corte, tanto para usinagem quanto para fresamento. E hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nos ângulos e nas tensões de corte que a gente pode usar. Eu vou focar bastante hoje na parte de torneamento, porque os ângulos, esses ângulos que a gente vai ver, eles vão aparecer tanto em torneamento quanto em fresamento. Só que no fresamento, esses ângulos eles aparecem exclusivamente na geometria da ferramenta, né? É muito direto vocês colocarem esses ângulos aí na geometria da ferramenta. Mas no torneamento, os ângulos eles são meio difíceis de enxergar, né? Então a gente vai precisar olhar com calma e passar com calma. Então vamos lá, ó. Então, na aula anterior, a gente viu os processos de usinagem de maneira superficial, conseguimos estimar a potência necessária para o corte de diversos materiais. Hoje, a gente vai ver o processo de corte de metais em maior nível de detalhes. Então, olha só, a gente tinha começado, na última aula, a ver alguns ângulos que eram os ângulos relacionados à superfície principal de corte, a aresta principal de corte, né? Então você tem uma aresta na ferramenta que vai realizar o corte, essa aresta aqui, certo? Essa aresta aqui, se você olhar, ela está no plano C aqui, ó. Tá vendo? O corte que pega ela é o corte que está no plano C. Então eu cortei aqui a peça no plano C. Essa aresta aqui do meu inserto, ó, essa aqui que eu estou passando o mouse em cima dela agora, vai ser a aresta principal de corte. É aqui que ela vai realizar o corte na minha peça, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aqui já é uma ferramenta de torno, né? Então você vê que esses ângulos alfa, beta e gama, eles aparecem aqui nesse plano C. Eu tenho outros dois planos que a gente consegue cortar a ferramenta e ver outros ângulos aqui. E a gente vai explorar todos esses ângulos hoje. Mas basicamente, para a aresta de corte principal, a gente tem esses três ângulos aqui. Então a gente tem esse ângulo gama, que é o ângulo de inclinação ou ângulo de saída. Se você tiver olhando isso aqui em inglês, você vai encontrar muito essa palavra aqui, rake, né? É o rake angle aqui, rake face e tal, tudo mais. É essa parte aqui por onde vai sair o cavaco, né? O cavaco ele vai vir daqui, né? Aqui ainda ele está conectado na peça, passou pela aresta de corte, ele vai se desconectar da peça, ele vai sair aqui para cima, assim. Depois a gente tem esse ângulo da ferramenta, que é o ângulo de cunha, esse ângulo beta, que esse ângulo aqui, ele é o ângulo basicamente entre esta face aqui, ó, tá vendo? Essa face de cima que tem o parafusinho aqui, é essa face do rake aqui, né? E essa face inferior aqui, ela é essa parte inferior aqui da minha ferramenta. Então essa aresta aqui, é essa aresta que está denominada aqui, ó. Né? Esse aqui vai ser o ângulo, até você olha, ó, essa aresta aqui, ó, ela tá aqui, bem aqui na pontinha. Então você tem o ângulo alfa aqui, o gama aqui, onde tem o ferramenta aqui o parafuso aqui do meu inserto, né? E esse aqui é o ângulo de cunha, esse ângulo beta aqui, ó. Isso aqui a gente já viu. Duas coisas importantes
que a gente tem que entender são essas velocidades aqui, ó. Você tem uma velocidade primária da direção de corte, que é a da aresta indo para frente, ou no caso aqui, essa aresta de corte indo para cima. E lógico que essa velocidade aqui ela é relativa à peça. Então, no caso do torneamento, não é a ferramenta que está indo para cima, é a peça que está girando aqui e a peça está descendo com relação à ferramenta. Então, a gente tem esta velocidade relativa aqui. E a velocidade relativa, e a velocidade relativa do avanço, né? Esse direction feed aqui, feed é a palavra para avanço, em inglês, o avanço da ferramenta. Ela é essa direção para baixo aqui, ó. Né? Se você pegar, é como se a ferramenta estivesse andando para frente ou para trás aqui. No caso, na direção para frente seria na direção do parafuso aqui, né? Então, para cima ou para baixo aqui, né? Então isso faria com que eu usinasse uma parte maior ou menor lá do meu... Não, falei bobagem, não é para cima não, hein? Aqui para cima é a velocidade, é essa velocidade aqui, ó. A velocidade de avanço, ela é essa velocidade para cá, ó. Essa velocidade para cá. Tá vendo? Na direção... Tá vendo? Ó, se você tomar como referência essa face do rake aqui, ó, essa daqui, ela tá vindo para cá, assim, ó. Essa, como se eu estivesse descendo com a minha ferramenta aqui, que eu estaria, essa direção de avanço aqui seria desbastar um diâmetro maior aqui da minha peça, né? Então eu estaria descendo aqui com a minha ferramenta. Você vê que só nessa parte do corte já fica um pouquinho complicado de você enxergar todas as direções aqui, né? E fica especialmente complicado se você não entender uma parte básica do corte do torneamento, que é a seguinte, ó. Eu vou descompartilhar na minha tela aqui e eu vou me colocar aqui em destaque para ver se eu consigo mostrar uma coisa para vocês. Ó. Destacar. E aí eu tenho que trocar a câmera aqui também. Ah, sim. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só, vou até deixar aqui um retornozinho para mim aqui. Imagina que isso daqui, que é aquele pote de creatina que eu estava tirando o adesivo agora há pouco, seja a minha peça que eu estou torneando. Isso aqui é a peça bruta, tá certo? Então ela vai estar girando assim. E aí eu vou vir aqui com a minha ferramenta para usinar essa peça. E muita gente confunde isso daqui, porque as pessoas pensam que a peça do torno, ela vai... Imagina que isso daqui seja a aresta de corte principal, tá vendo essa pontinha aqui da minha faca? Ó? Imagina que... Deixa eu só ver que tem alguma coisa no chat aqui. Tô gravando sim, Mayara, pode ficar tranquilo, obrigado. Imagina que essa aresta aqui, ó, essa parte que eu tô apontando com o dedo aqui é a minha aresta principal de corte, certo? Então tem muita gente que acha que no torneamento vai acontecer isso aqui, ó, né? Inclusive, quando eu estava na faculdade eu tive um professor que achava isso também, era incrível. Tem gente que acha que o torneamento vai acontecer assim, ó, que essa aresta de corte vai encostar aqui na peça e vai cortar assim, ó, tá vendo? Mas isso não é verdade, a aresta de corte ela não corta assim. No torno, a aresta de corte, de novo, só reforçando, a aresta de corte, imaginando que é esta aresta aqui, ó, ela vem assim, ó, ela começa a cortar a partir da frente aqui, tá vendo, ó? E ela vai entrando para cá. Então, quando você vai cortando no torno, a sua ferramenta ela vai entrar assim, ó. Ela vai ter essa direção. Então, isso daqui é a direção do avanço, tá vendo? Então, você tem o corte aqui, ó, vindo na direção da ferramenta, porque a peça está passando assim, ó. E é como se eu estivesse cortando a bordinha aqui da tampa, né? E a direção do avanço aqui para baixo, ó, porque eu estou cortando para dentro da ferramenta, né? Então, quando você combina esse diâmetro aqui com essa passada, você vai remover material de uma determinada camada aí do seu material, da sua peça bruta. Então, eu acho que o mais importante para você conseguir imaginar é que no processo de torneamento, esse corte ele acontece assim, ele não acontece assim, ó, tá? Isso aqui não acontece no torneamento,
O que acontece é isso aqui. Então a aresta principal de corte, ela tá de pezinha aqui, ó. Ela tá cortando assim, ó. Beleza. Agora vamos voltar lá para nossa apresentação. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Aí. Então agora sim, ó. Agora voltando, agora você consegue entender melhor, ó. Esta direção aqui do que seria a direção do corte, ela tá aqui aqui como se eu tivesse o material chegando aqui na peça, né? Não é na ferramenta, aliás, não é a ferramenta que está indo para frente, é o material que está vindo para trás, né? E quando eu avanço com a ferramenta aqui, eu estou andando na direção do eixo da minha peça bruta aqui, tá? Então o corte ele está sendo nesse sentido aqui e o avanço ele é nesse sentido aqui, ó. Que aí você vai cortando lá para dentro da ferramenta da peça. Eu deixei aqui desenhadinho também para vocês verem, ó, a mesma coisa que eu estava explicando com o potinho preto aqui e com a minha ferramenta, com a minha faca aqui no caso, que é o seguinte, ó, a superfície de corte, ela a principal aresta de corte, ela é essa aqui superior, tá vendo, ó, que está entre o plano amarelo e o rosa, que é essa aresta aqui, ó, né? Aqui a peça está virada 180 graus. Então esse plano amarelo aqui ele está estendido para você entender que o plano amarelo está aqui na frente. Essa daqui é a aresta principal de corte e ela corta nessa superfície vertical aqui, ó. Ela não corta na horizontal aqui, ela corta na superfície vertical. Então, avançar a ferramenta para a esquerda aqui, ó, significa eu avançar nessa direção do feed aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô avançando a ferramenta para a esquerda. E essa direção do movimento primário, ela vai ser dada pela rotação da peça aqui com relação à ferramenta. Então, a matéria bruta vai vindo para cá, vai cortando, e aí eu consigo avançar aqui na direção da peça, para cá, assim. Beleza, essa é a geometria primária de corte, é isso que faz a principal parcela de corte. Mas a gente tem uma segunda parcela de corte que também é importante, que é essa outra superfície aqui, ó, que a gente vai ver daqui a pouco. Antes disso a gente vai ver um outro ângulo aqui, mas você tem que saber que dependendo da angulação que você tem, eu vou ter mais de uma superfície aqui cortando, né? Eu posso não só ter essa, eu posso ter essa outra aqui cortando também. E aí a gente já vai ver por que isso acontece. Então olha só, aqui a gente entra num pouquinho da parte de variantes do processo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o corte dos materiais metálicos ele pode ser utilizado, ele pode ser realizado, aliás, através do uso de ferramentas de metal mais duro do que a peça bruta, com uma geometria bem específica. E as variantes do processo, eles vão ser as diferentes formas com que a gente consegue realizar esse processo. Então, o processo principal é esse corte aqui. Eu já tenho alguns ângulos que podem ser as variantes do processo, mas eu tenho mais ângulos que a gente pode mexer. Então, olha só. Esse corte que a gente estava imaginando aqui, ó, aqui de novo, eu deixei a ferramenta desenhada para você ver bem aqui, ó. Essa daqui é a nossa superfície principal de corte, que ela vai estar fazendo a aresta principal de corte, que ela vai estar fazendo o corte naquela superfície vertical que eu mostrei para vocês. Esse corte aqui, a gente vai chamar ele de corte ortogonal livre. Por que ortogonal livre? Porque repara que se eu pegar aqui o detalhe só da cunha principal cortando o metal, eu vou ter um ângulo aqui da aresta de corte com o metal de 90 graus. Né? Então, quando eu tenho esse ângulo de 90 graus, a gente fala que a gente tem um corte ortogonal. E por que esse corte é livre? Porque essa superfíciezinha, essa arestazinha de corte aqui, ó, que pode estar de qualquer um dos dois lados aqui, que não está bem especificado, ela não está sendo utilizada, porque esse ângulo aqui é de exatamente 90 graus. Então, a gente tem um corte ortogonal, porque eu tenho 90 graus aqui da aresta com o material, e esse corte é livre porque eu não tenho essa aresta menor de corte sendo utilizada também.
Depois a gente tem o corte diagonal livre. Esse corte diagonal livre ele é importante também, porque você cria, tá vendo? Ó, esse ângulo que era de 90 graus aqui, ele passa a não ser mais de 90 graus. Eu crio esse ângulo lambda S aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou com a minha superfície, com a minha aresta de corte, basicamente, inclinada com relação ao material. Ela não vai ortogonal ao material. E isso tem algumas vantagens. E é até fácil de você entender essa vantagem se você pensar no processo de você cortar, por exemplo, um queijo duro com uma faca. Né? Quer dizer, você não pega a faca e coloca ela ortogonal assim no queijo. Você coloca a faca inclinada. Você vai sempre passando a faca de uma maneira inclinada aqui, porque você consegue utilizar melhor o fio da faca, né? Ou se você vai cortar um salame, por exemplo, sei lá, a faca nunca desce reta assim, você sempre inclina e desliza o fio para você fazer um corte melhor aí no caso, no seu alimento. Aí aqui a gente está falando de cortar metal. Mas o princípio é o mesmo, você com a lâmina inclinada, você consegue ter uma estabilidade melhor no seu corte e você consegue ter um acabamento superficial melhor também, né? Então aqui você tem esse ângulo lambda S que se cria. Esse corte aqui não é ortogonal, ele é diagonal, porque eu tenho esse ângulo lambda S, e ele ainda é livre porque só essa aresta de corte aqui está sendo utilizada, né? Eu não tenho essa aresta menor de corte aqui, não é utilizada. Depois a gente tem o corte, aqui eu coloquei um outro desenho para vocês verem também, ó, que é o desenho dos ângulos aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, que é esse ângulo lambda S, ele aparece aqui no corte do plano B, tá vendo? Então, se eu olhar aqui, ó, do plano B, que corte que esse plano aqui está fazendo? Ele está cortando a minha ferramenta meio que de cima para baixo aqui, ó. Quando ele corta assim, você vê que eu tenho um ângulo da ferramenta aqui que ela não está. Se você olhar aqui na base da ferramenta, que é horizontal, ó, você repara que isso daqui não está alinhado. Ó, esse plano aqui de cima, ele não está alinhado nem nessa direção aqui longitudinal, com esse plano aqui de cima da ferramenta, e nem nessa direção lateral, com o plano da ferramenta. Aquele ângulo lá, que eu estava mostrando para vocês, o lambda, ele é referente a esse ângulo longitudinal aqui, ó. Então isso vai fazer com que eu não entre na minha peça ortogonal, vai fazer com que eu entre na minha peça com um determinado ângulo, né? E esse ângulo é o que vai proporcionar essas características melhores de corte aqui. Então a gente está olhando nesse corte B aqui, nesse plano B aqui, ó. E aí a gente pode mudar esse ângulo no sentido contrário, esse lambda S. Em vez de jogar ele para trás assim, eu posso jogar ele para frente. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou começar a cortar com essa aresta principal de corte aqui e com a aresta secundária também. Essa segunda aresta aqui, ela vai começar a entrar aqui em ação no corte do meu material aqui, ó. Né? Então eu tenho o que eles chamam de minor cutting edge aqui, que é uma aresta de corte secundária, e a major, que é a principal aqui. Essas duas vão realizar corte. Então a gente tem um corte que ainda é diagonal, porque a gente tem aquele ângulo lambda igual a gente tinha no caso anterior, só que ele é um corte restrito, porque agora eu uso as duas superfícies de corte aqui, né? Eu acabo utilizando por causa do ângulo, e aqui por causa da geometria do corte eu acabo utilizando as duas superfícies. Essa nomenclatura ela não é tão importante assim, mas só para vocês saberem o que acontece quando a gente varia esses ângulos todos aí. Depois que a gente falou um pouco desses ângulos, na verdade tem mais um ângulo aqui, que é esse ângulo capa aqui, mas esse ângulo que é como se você estivesse olhando isso aqui por uma vista superior, ele vai falar um pouquinho mais sobre o acabamento final da sua peça, então a gente deixa ele por último, né? Ele acaba sendo um ângulo que ele depende até mais da geometria do seu inserto do que qualquer outra coisa. E esse ângulo aqui também é altamente influenciado por esse raio aqui, que é o raio do nariz da ferramenta, né? Que é esta esquininha aqui, ó, quando a gente olha lá por cima. Isso aqui a gente vai ver mais pra frente. Agora que a gente entende um pouco mais sobre esses ângulos da ferramenta de
de corte, a gente consegue falar um pouquinho sobre a formação do cavaco. Porque para você formar o cavaco, para você entender que tipo de cavaco que está sendo formado, a gente precisa entender um pouco sobre as características de tensão e deformação do material. Porque se eu vou remover material da minha peça bruta, eu tenho que ter uma tensão ali que seja suficiente para romper a tensão de escoamento do material para que eu consiga remover esse material. E tem algumas formas da gente fazer isso. Então eu vou mostrar para vocês quais são essas formas e qual é o resultado final, principalmente no acabamento e no desgaste da peça, para depois a gente juntar todas essas informações, tanto do ângulo quanto da curva de tensão e deformação. Então aqui, a chave para a formação do cavaco é romper a tensão limite de deformação plástica do material. Essa tensão é causada pela ferramenta e é influenciada por vários fatores aqui. Então a gente tem velocidade de corte, velocidade de avanço, profundidade do corte, orientação da ferramenta de corte, geometria da ferramenta de corte. A gente tem várias coisas que vão influenciar tanto a intensidade quanto a direção da tensão que eu estou aplicando ali na peça. Aí, dependendo da intensidade, da direção dessa tensão, eu posso fazer com que meu material tenha um comportamento mais dúctil ou mais frágil. O comportamento dúctil é quando você tem uma região de deformação plástica do material. Então você começa numa região de deformação elástica, onde se eu aplicar uma pequena tensão no material, ele vai deformar, mas ele volta para o comprimento original. Se eu aplicar uma tensão um pouco maior, eu vou para a região de deformação plástica do material, onde eu deformo o material antes que ele rompa. Se o material for dúctil, ele deforma mesmo. Então tem vários metais, várias ligas metálicas, que se você for aplicando tração continuamente nele, ele vai escoar. Ele chega num ponto que ele tem escoamento. O cara começou, hein? Chega num ponto que o metal tem escoamento. Então, antes do rompimento, você vê aquele efeito de você reduzir a seção transversal do seu corpo de prova, por exemplo. Ele dá aquele afunilamento e depois ele rompe. Isso é uma característica da peça bruta que a gente deseja quando a gente for usinar. Lógico que quando a gente está usinando, a gente não escolhe necessariamente o material da peça bruta para que a usinagem seja melhor. A gente escolhe o material da peça bruta para que depois de pronta ela atenda diversos requisitos aí que você quer para a sua aplicação. Mas dificilmente a gente escolhe o material que a gente vai usinar. A gente usina o material que a gente precisa, mas dificilmente a gente escolhe. Então pode acontecer de você ter que usinar materiais que são frágeis. O que é um material frágil? O material frágil é aquele material que, quando sob tensão, ele não escoa. Ele cria uma fratura e ele quebra. Então, material frágil, você pode pensar em cerâmicas, alguns tipos de metais de alto carbono. Você pode pensar em, giz que a gente usa em lousa, por exemplo. Isso é um material extremamente frágil. E o diamante, ele é um material frágil também, porque ele não escoa. Então ele tem alta dureza, mas ele não escoa. Então ele é um material frágil, ele não é um material dúctil. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que material frágil é material fraco. Frágil e fraco são coisas diferentes. A gente tem o oposto de frágil, para nós de engenharia, é dúctil. Então você tem um material de alta ductibilidade ou de alta fragilidade. E aí, dependendo das características do material, de como você usina ele, dos parâmetros que você escolhe para usinar ele pode ora se comportar como material dúctil, ora se comportar como material frágil. Se você aplica uma tensão exageradamente grande no material, você vai romper aquela tensão de dutibilidade, aquela tensão de escoamento do material muito rapidamente. Então ele vai acabar se comportando como material frágil e vai te dar um acabamento péssimo. Então você precisa muito bem entender como que você vai fazer a usinagem desse material aí para que ele não se comporte basicamente como material frágil. Também lembrando que tem hora que você vai ter que usinar um material frágil, não importa o que aconteça. E aí você tem algumas ferramentas e algumas características específicas
da sua usinagem para que você consiga um acabamento decente na usinagem de materiais frágeis. O cavaco, a estrutura do cavaco, ela pode ter diversas formas, pessoal, diversas. A gente vai olhar para 4 formas principais aqui, e acho que o importante não é só você saber a estrutura, ou não só a forma do cavaco. O importante é você saber que a forma do cavaco que está saindo lá da sua peça, ela é um indicativo muito grande de se você escolheu os materiais não, se você escolheu os parâmetros corretos para sua usinagem. Se você tiver cavacos que têm determinados formatos, e eu já vou mostrar isso para vocês, isso pode indicar que a sua usinagem ela pode ser melhorada, né? O seu processo de usinagem ele pode ser melhorado. Uma velocidade de corte pode ser aumentada ou pode ser diminuída, uma profundidade de corte pode ser aumentada ou diminuída. Normalmente nessas duas coisas a gente mexe bastante na velocidade e na profundidade. E isso, né, a forma do seu cavaco ela vai dizer também se você está obtendo melhor acabamento superficial. Em alguns casos, com alguma experiência também, o melhor nível de desgaste da sua ferramenta. Que às vezes para usinar a mesma peça você pode desgastar mais ou menos a sua ferramenta também. Então, a usinagem tem todas essas questõezinhas aí. Normalmente, quando a gente olha para catálogo de ferramenta, né, principalmente catálogo de inserto, você já tem algumas recomendações ali de velocidade de corte, profundidade de corte, e isso já é um bom parâmetro inicial. Mas, depois que você tem esses parâmetros iniciais, você tem que fazer algumas rodadas de teste, ver a forma do cavaco e tal, e saber para que direção que você tem que atuar, olhando basicamente para os parâmetros que você tem, que são desgaste de ferramenta e formato do cavaco, né? Então aqui, ó, só a título de conhecimento aqui, dependendo das condições do corte e do material usinado, você pode ter diferentes tipos de cavaco. Cada um desses tipos ocorre dependendo da posição que o processo se encontra na curva tensão-deformação do material. E por isso a gente tem que compreender essa curva. Vocês que são engenheiros mecânicos, essa curva ela tem que estar muito, muito fresquinha na cabeça de vocês. Vocês têm que entender essa curva de trás para frente, se for o caso. Então, essa aqui é uma curva de tensão-deformação. Como que eu levanto essa curva de tensão-deformação? Eu vou pegar um corpo de prova. O corpo de prova normalmente é um cilindro, né, não precisa ser um diâmetro muito grande. E eu vou colocar esse corpo de prova em uma máquina hidráulica que vai tracionar esse corpo de prova até o rompimento, né? Então eu vou pegar esse cilindrinho e vou dando uma esticada nesse cilindro até romper esse cilindrinho. O que vai acontecer? Aqui embaixo eu tenho a tensão aplicada. O que é a tensão? A tensão, né, no caso é uma tensão de tração. Então é a força de tração que eu estou aplicando no meu corpo de prova, dividido pela área da seção transversal do corpo de prova, né? Isso aqui é a tensão. A deformação, aliás, a tensão está aqui, ó. Isso aqui é a tensão. Aqui, ó, no eixo Y é a tensão. Tensão é a força dividida pela área da seção transversal. A deformação está aqui embaixo, ó. A deformação, o que é a deformação? Inclusive até vocês devem estar vendo isso lá em resistência dos materiais. A deformação não é só quanto o corpo elongou, né? A deformação ela é a elongação do corpo dividido pelo seu comprimento inicial, né? Ela é uma grandeza que ela é relativa ao seu comprimento inicial. Ela não é uma grandeza que essa deformação aqui ela não é dada em milímetros, por exemplo. Ela é dada em porcentagem, né? Porque você dividiu uma elongação que você teve por uma elongação inicial. Então essa é a curva tensão-deformação. Na tensão aqui eu tenho força por área transversal e na deformação eu tenho elongamento dividido por comprimento inicial do meu corpo de prova. Beleza. Aí eu vou ter algumas seções aqui na minha curva de tensão-deformação. A minha primeira seção é essa seção aqui, ó, que é a fase de deformação elástica.
do meu material. Por que é deformação elástica? Porque nessa fase aqui, o meu material ele vai funcionar como se fosse uma mola, né? Então, se eu elongar ele vai ter uma deformação, se eu soltar, ele vai voltar, né? E nessa fase de deformação elástica aqui, você normalmente tem uma rigidez que é linear, né? Então, isso aqui funciona literalmente como uma mola, né? Se eu aplicar uma força F, eu vou ter uma deformação X. Se eu aplicar uma força 2F, eu vou ter uma deformação 2X, né? Então, eu consigo ter esta zona aqui de deformação elástica. Quando a gente está projetando estruturas, por exemplo, lá na parte de resistência dos materiais, o que a gente quer? A gente quer sempre ficar dentro desta zona aqui de deformação elástica, né? Por quê? Porque a minha estrutura, se eu colocar carga, ela vai ter uma deformação, se eu tirar carga, ela vai perder a deformação, ela vai voltar para os comprimentos todos originais. E é isso que eu quero. Então eu não quero nem chegar perto dessa zona aqui que eu começo a ter deformação plástica. Porque se eu tiver deformação plástica em uma estrutura, a estrutura vai romper. E eu estou roubado. Eu não quero deformação plástica em estrutura, só quero deformação elástica. Então eu quero ficar aqui, ó. Passando desse bico de papagaio que tem aqui na curva aqui, nesse calombinho aqui, a gente tem duas regiões aqui, ó. Essa aqui que é dita como strain hardening aqui, e essa aqui dita como necking, né? O que quer dizer isso daqui, ó? Quando eu passei para cá, quando eu passei desse ombro aqui da curva, eu entrei em deformação plástica, tá? Então eu vou ter o escoamento do material, eu vou ter escorregamento dos grãos lá do meu metal internamente ao meu corpo de prova, nesta região aqui, ó, né? E quando eu tenho esse escorregamento dos grãos aqui, o que acontece? Eu vou ter uma reordenação dos grãos ali dentro do meu material de uma forma que a tensão que eu preciso aplicar nesse material para continuar deformando ele ainda aumenta. Por isso que chama strain hardening aqui, né? É o endurecimento por deformação. Então, eu estou aumentando meio que a rigidez da minha peça aqui, só que eu estou deformando, né? Eu vou entrar numa zona aqui de deformação que não volta, né? Aqui eu estou elongando o material e ele não volta. Ele vai ficar da forma como eu elonguei ele aqui. E isso aqui já é um grande perigo para quem está fazendo uma aplicação estrutural, alguma coisa assim, porque você não quer estar aqui. Mas, para quem quer usinar, é meio que o contrário, né? Eu não quero aplicar uma tensão lá na minha peça bruta com a minha ferramenta e a hora que eu tirar a ferramenta a peça volta ao comprimento original. Não quero isso, eu quero realmente deformar a peça. Então, se eu quero deformar a peça, para a usinagem eu tenho que necessariamente passar desse ponto aqui, ó, né? E aí a gente vai chegando, a gente vai aumentando aqui a deformação do material e eu consigo... como eu passei da tensão de escoamento aqui, eu já consigo remover material dessa forma aqui, ó. Beleza, vamos pensar lá no corpo de prova. Continuei elongando. O que vai acontecer aqui, ó? Daqui para frente, a gente vai ter um segundo efeito aqui, que é o necking. O que é o necking? O necking acontece quando você olha na seção central do corpo de prova e você vê que como é que fala ali? A seção transversal dele começa a diminuir. Vou fazer uma pequena pausa aqui para perguntar para vocês. Vocês já viram esse processo de teste de corpo de prova? Vocês já viram como que isso acontece? Não sei se vocês já viram isso daí em algum lugar. Já, deixa eu mostrar aqui, é legal. Eu queria saber se vocês já tinham visto ou não. Quer ver? Stress Strain Test. Porque aí eu quero mostrar para vocês bonitinho o que acontece com o corpo de prova aqui, ó. Isso daqui é a máquina que vai fazer o teste lá de tensão-deformação, tá vendo? Esse aqui é um corpo de prova. Não é um corpo de prova no formato usual, mas é um corpo de prova.
E essa máquina é hidráulica, né? Ela vai tracionar o corpo de prova. Aqui, ó. Vamos ver se mostra aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Essa curva aqui, ela tá dizendo a mesma coisa. Deixa eu ver se eu só colocar ela numa nova guia aqui. Eu tô mostrando a mesma coisa para vocês. Tá vendo? Aqui é deformação plástica, regime de transição, deformação elástica, tal. Aqui começa o tal do necking. Tá vendo? Então esse corpo de prova aqui, ele começa a diminuir essa área da seção transversal. Ó. Tem uma foto em detalhe aqui, ó. Ele afina mesmo. E ele vai romper bem onde ele ficou fininho aqui, ó. É aqui que ele rompe, ó. Deixa eu ver se eu acho uma outra mais legal para mostrar para vocês. Aqui, ó. Não é... Tá desenhadinho, mas dá para ver legal aqui. Vou mostrar aí uma nova guia também. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o corpo de prova original. Aqui, quando eu começo a elongar ele, ele faz exatamente isso aqui, ó. E aí ele vai romper aqui, ó. Certo? Ele começa a fazer isso daqui quando a gente passa do pico da curva, né? Quando eu tô aqui na curva, eu passo desse pico aqui, aí ele começa a formar aquele pescoço ali e depois ele rompe. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Então é isso que acontece, ó. Depois eu vou enriquecer essa aula com algumas figuras legais aqui. Mas basicamente é isso que acontece, né? Quando você tem um corpo de prova que você quer testar as propriedades do material, é isso que acontece. Você coloca ele na máquina, né? E você vai gerar essa curva de tensão-deformação aqui. E aí, quando o material é dúctil, você tem isso daqui, ó. Né? Você tem essa parte de dutilidade toda antes da fratura. Então, voltando aqui para nossa aula. Então a gente estava aqui, ó, né? Deformação elástica, entrei na deformação plástica, endurece. Aqui começa a formar o pescoço e rompe. Por que é que a curva de deformação, a curva de tensão começa a cair aqui, ó? Isso é uma característica muito comum. Lembra que eu falei para vocês que a tensão, ela é a tensão dividida, ela é a força de tração dividida pela área da seção transversal. Isso aqui é a tensão, né? Por que ela cai aqui, ó? Não é que ela cai necessariamente, é que você está sempre dividindo a força por uma área que você colocou lá, que é a área do seu corpo de prova. E quando você tem o afunilamento lá, quando você tem o necking ali do seu corpo de prova, a área da seção transversal cai. Então você percebe uma queda na força que você precisa para romper o seu corpo de prova. Mas na verdade a tensão não cai ali, a tensão ela meio que quase fica constante, é porque a área da seção transversal está diminuindo. Então você diminui a resistência do material aqui e aí uma hora ele vai fraturar. Outra coisa importante, quando você está trabalhando com resistência dos materiais, que você não quer passar daqui, ó, você está nessa região linear, essa região aqui é a única região para qual aquele módulo de Young vale, aquele Ezão do material, ele só vale para cá. Né? Se você passar daqui, já claro que não vale o módulo de Young. Aí então, para essa curva de tensão-deformação, você tem algumas coisas importantes aqui, ó. Então, o que você tem? Você tem esta essa área de deformação aqui, essa região de deformação, onde você cruza do regime elástico que você tinha para cá para o regime plástico que você tem do lado direito aqui, ó, né? E aí você tem alguns pontos que são os pontos chaves, que são esse ponto aqui que ela vai te dar a tensão de escoamento, né? A tensão aqui que você tem para começar a escoar o material. Então, para estruturas, tensões sempre abaixo da tensão de escoamento, para usinagem, tensão sempre acima da tensão de escoamento. Depois você tem a tensão máxima aqui do seu material antes de começar o afunilamento, e depois você tem a tensão final de fratura, que é maior do que a tensão de escoamento, mas é menor do que a tensão máxima que o seu material vai suportar antes do rompimento. Aí como é que acontece aqui? Ó? O que eu preciso para ter um cavaco contínuo? Esse cavaco contínuo é uma coisa que a gente quer evitar, tá? Esse é aquele cavaco tipo fita. Então, se você vai usinando o material, você vai tendo um cavaco contínuo. Esse cavaco contínuo ele acaba enroscando em castanha, enroscando em ferramenta,
ele não é legal. Não é bom você ter esse tipo de cavaco aqui, ó, né? E ele ocorre quando a tensão de corte gera uma deformação ε0, que é essa deformação aqui, e essa deformação aqui te coloca numa região de deformação que está acima do regime elástico, né, do limite do regime elástico aqui, e abaixo da tensão máxima aqui, ó. Você está nesta região da sua curva de tensão-deformação. Se você está aqui, você muito provavelmente vai ter cavaco contínuo. Em termos de acabamento, ele é o melhor acabamento superficial que você pode ter. Mas a gente normalmente evita ele porque ele pode danificar a máquina por ser longo. Tem outras estratégias. Por exemplo, tem algumas ferramentas que tem uma parte da geometria específica para quebrar cavaco. Então, quando você tem uma ferramenta que você quer, que ela é uma ferramenta para acabamento superficial muito bom, normalmente você sabe que o cavaco vai ser contínuo. Então, você tem uma seçãozinha ali em cima da ferramenta que serve justamente para quebrar o cavaco, para ele ir quebrando essa fita que vai ser formada aqui para você não ter problema na sua máquina. Beleza. E aí o que acontece se eu aumentar essa deformação que eu estou causando aqui, ó? Se eu aumentar essa deformação, eu vou ter um outro tipo de cavaco que a gente chama de cavaco lamelar, né? Então ele ainda é um cavaco contínuo, mas ele é um cavaco contínuo que ele tá quase chegando na característica onde ele quebra. Só que o que acontece aqui nesse cavaco contínuo? Quando você está removendo ele se aquece muito. E aí ele vai entrar em contato com o próximo pedaço de cavaco e esses dois pedacinhos de cavaco eles se fundem. Então eles se fundem, esse cavaco, se você estiver usinando aço, normalmente ele é um cavaco azulado e ele ainda é contínuo, só que ele parece uma serrinha assim, ó, né? Então aqui, ó, ele ocorre quando a tensão de corte gera uma deformação ε0 acima da tensão máxima e abaixo do limite de fratura. Então eu estou aqui na minha região de tensão, na minha curva de tensão-deformação. O cavaco ainda é contínuo, mas em formato serrilhado, que é causado por variações no atrito entre o cavaco e a ferramenta. Então você tem que lembrar que aqui, ó, eu tenho a ferramenta, aqui eu tenho aquela face, a aresta principal de corte. Então o meu cavaco ele vai saindo por aqui, ó. Eu tenho variações no nível de atrito aqui que vão causar esse serrilhamento. E tem aquela questão da autofusão também que eu falei para vocês, né? Então existem variações do atrito entre o cavaco e a ferramenta e variações de temperatura ao longo do corte. Ele ocorre em comprimentos menores do que o contínuo e com nível de acabamento superficial comparável, né? Então aqui você ainda tem um acabamento superficial bom, porém um pouquinho pior. E por isso ele acaba sendo mais conveniente, é um dos tipos de cavaco mais convenientes. Mas, de novo, ele é conveniente se você tiver uma ferramenta ali com algo para quebrar esse cavaco. Senão você pode ter tiras grandes, o que pode ser prejudicial aí para você. Depois você tem o cavaco segmentado aqui, ó, né? Esse cavaco segmentado ele é muito parecido com o lamelar. E na verdade tem umas classificações intermediárias aqui que são interessantes também, né? Esse cavaco segmentado aqui ele vai ocorrer quando você está acima da tensão de fratura, mas você está trabalhando com materiais dúcteis, né? Materiais muito dúcteis. Então ele ainda, aqui está escrito que mas ele ainda pode ser contínuo e é formado por pequenos cavacos que teve aquela questão da autofusão também. Qual que é a diferença para o anterior? A diferença aqui é que esse fato dele ser dessa autofusão aqui vai acabar dependendo muito do material. Se você não tiver esse cavaco segmentado aqui, você pode ter um outro tipo de cavaco, que é o cavaco que é o mais desejado aí na usinagem, que é o cavaco no formato de vírgula, né? Ele sai umas lasquinhas assim, os cavacos como se fossem umas vírgulas assim. Não são pedaços extremamente pequenos nem longos. E o cavaco do tipo vírgula, ele é o melhor principalmente para o desgaste da ferramenta. Ele está muito perto desse cavaco segmentado aqui, ó, né? Então, se você está chegando nessa característica de cavaco aqui, pode ser que você já esteja bem próximo das características ideais aí de usinagem da sua peça.
Só que ele só vai acontecer acima da tensão de fratura se o seu material for bastante dúctil. Se ele for um material frágil, o que você vai ter? Você vai ter necessariamente um chip, né, um cavaco descontínuo. Só que o cavaco descontínuo ele tem uma grande desvantagem. O que é? Ele acontece sempre quando você tem uma deformação que está muito acima do limite de fratura do seu material. Se o seu material for um material frágil, o que vai acontecer? Você não tem aquela longa região de deformação que você tem no material dúctil aqui, tá vendo? Você rompe o limite de fratura muito rapidamente quando o material é frágil, né? E você corre o risco de que, enquanto você está avançando com a sua ferramenta aqui, ó, você está criando microfissuras na sua peça. Então você pode ter um acabamento muito ruim aqui, né? O que não é desejável. Se você está trabalhando com um material que é muito frágil, que você precisa usinar, não tem muito jeito. Você tem que trabalhar bastante na velocidade e na profundidade de corte para você diminuir um pouco essa deformação aqui, para você chegar mais perto da tensão de fratura do material, para que você melhore o acabamento. Mas pode acontecer de você ter esse tipo de cavaco aqui com materiais não altamente, mas com materiais um pouco dúcteis também, porque você pode simplesmente estar trabalhando muito acima da tensão de fratura do material. E aí, se isso acontecer, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir um pouco a velocidade de corte, reduzir um pouco a profundidade de corte, para que você trabalhe um pouco mais perto aqui da tensão de fratura. Aí você acaba tendo um acabamento superficial um pouco melhor, né? E tem outras questões também. Se você coloca, por exemplo, uma velocidade de corte muito alta e o material é dúctil, você ainda pode ter o cavaco contínuo sendo formado, mas você pode ter um excesso de temperatura sendo gerado na sua ferramenta, e aí vai acontecer algo que se chama de queimar a ferramenta. E quando queima a ferramenta, você perde todas as propriedades da ferramenta e ela começa a gerar um acabamento superficial bem ruim. Você perde o coeficiente de atrito, você perde resistência mecânica, fica um processo bem... Então, assim, é sempre legal você estar trabalhando aí acima, mais perto da tensão de fratura do material. E se você precisar necessariamente de uma qualidade de acabamento melhor, acabamento superficial melhor, aí você vai trabalhando com deformações menores, mas sempre acima da deformação elástica, que senão não vai romper o material, no fim das contas. Mas assim, tem muito mais classificações de formas de cavaco. Essas daqui são só algumas, mas a principal mensagem que eu queria passar para vocês aqui é que você precisa necessariamente saber onde você está trabalhando na sua curva tensão-deformação, para que você consiga controlar o desgaste da sua ferramenta e o acabamento superficial da sua peça, e a forma do cavaco pode ser um grande indicador para isso, tá? Eu dei isso aqui é um anexo de uma outra aula que eu tinha, eu resolvi colocar aqui para vocês também, porque isso aqui é para vocês verem que mesmo que a gente esteja trabalhando com um material extremamente frágil, ainda é possível você ter um bom acabamento. Essas esculturas aqui, ó, essa da esquerda foi feita por Rafael Monte, em 1847, e a da direita, Antônio Corradini, 1720. Então a gente tem século XVIII aqui, século XIX aqui. E você vê que as esculturas elas são 100% feitas em mármore Carrara, que é um material muito frágil, muito, muito frágil. E mesmo assim ele conseguiu um nível de acabamento aqui que, se você bater o olho, parece que tem tecido aqui na escultura. Então, coisa extremamente bonita e delicada de se ver, né? Então, só quis mostrar para vocês, porque realmente essa qualidade de acabamento aqui é impressionante. Os caras conseguiam isso aqui. Lógico que não era com máquina, né? Máquina CNC, era na mão, eram outros processos, mas para vocês verem que, no fim das contas, com o processo adequado, você consegue um excelente nível de acabamento aí. Mesmo para um material frágil. Voltando um pouquinho para os ângulos da ferramenta lá, pessoal. Então, olha só. Aqui, ó, só para a gente lembrar. O que acontece aliás, como que eu faço
para mexer nesse ângulo principal aqui da ferramenta. Lógico que no ângulo de cunha eu não consigo mexer, mas eu consigo fazer uma relação aqui entre o ângulo de saída do cavaco aqui e o ângulo de folga da minha ferramenta. Para mexer aqui, eu preciso rotacionar a minha ferramenta, que está lá no torno, nesse sentido aqui, ó. Eu vou fazer uma rotação em torno do eixo da ferramenta. E aí eu consigo mexer mais nesse ângulo aqui, ó, nessa inclinação desse ângulo aqui. Eu consigo fazer com que ele esteja... eu consigo diminuir o gama e aumentar o alfa, ou diminuir o alfa e aumentar o gama. Depois, como que eu mexo na minha ferramenta para fazer um corte diagonal, em vez de fazer um corte ortogonal? Eu vou mexer nesse sentido aqui, ó, no sentido de subir ou descer a parte traseira da ferramenta aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou mexendo na angulação dessa aresta aqui. Como que essa angulação vai entrar aqui? Então, eu estou mexendo nesse ângulo lambda aqui, ó. Eu estou fazendo isso daqui com a minha peça. E como que eu mexo nesse terceiro ângulo que a gente não viu ainda, que é o ângulo capa? Eu vou mexer aqui na minha ferramenta, ó. Se eu mexer em torno desse eixo aqui, essa vista aqui é como se fosse uma vista superior da minha ferramenta. Então eu estou mexendo nesse capa aqui, tanto do avanço aqui, esse capa RE aqui, quanto o da parte traseira aqui do corte, né? Tem todas umas forças aqui, a gente não vai entrar nessas forças todas aqui, mas mais para vocês saberem o que está acontecendo aqui com a minha ferramenta quando eu mexo nas direções. Então, dependendo do eixo que eu escolher mexer aqui na minha ferramenta, eu estou mexendo em um ângulo de corte, uma característica dos ângulos de corte aqui. E fazendo isso, eu tenho efeitos positivos e negativos, e eu tenho que saber um pouco quais são esses efeitos. Então, olha só, basicamente aqui eu tenho uma tabelinha que ela dá uma regra, não é exatamente uma regra, como que eu vou explicar para vocês? Uma regra muito exata, ela é mais uma regra empírica, né? O que se chama em inglês de rule of thumb, aí, né? Uma regra de dedão aí, né? O que mais ou menos acontece com as suas forças aqui quando você mexe nesses ângulos aqui. Então, eu tenho dois ângulos que eu posso mexer. Eu tenho o ângulo gama. O ângulo gama ele está aqui no meu corte, na minha geometria principal de corte aqui, né? Então, o ângulo gama é o ângulo de saída do meu cavaco. E mexer no ângulo gama interfere diretamente no ângulo alfa, né? Porque eu só estou inclinando a ferramenta mais para cima ou mais para baixo aqui. E eu tenho o ângulo lambda, que é esse ângulo aqui que eu vou fazer um corte diagonal ou não ou ortogonal, né? E aí eu tenho algumas influências aqui que, lógico que essas influências, a parte de cima da tabela vai ser exatamente o contrário da parte de baixo, né? Então, olha só. Vamos começar com esse ângulo aqui, ó. O ângulo de saída aqui do meu cavaco. O que acontece se eu diminuir o ângulo de saída do cavaco? Quer dizer, se eu deixar a minha ferramenta mais vertical aqui, ó, se eu diminuir esse ângulo gama, eu vou aumentar a força de corte, e essas porcentagens aqui, elas são variações por grau que eu mexer aqui. Então, se eu diminuir 1 grau no meu gama, eu vou mais ou menos aumentar 1,5% na minha força de corte aqui. 2 graus, mais ou menos 3%, e assim por diante. São regrinhas. Então, se eu diminuir esse ângulo de inclinação aqui, eu estou aumentando a força de corte, eu estou aumentando a força de avanço, né? A força de avanço ela vai aumentar também, porque você está diretamente aumentando a força de corte e criando uma resistência ao corte aí. Então você aumenta a força de corte e a força de avanço. E você aumenta essa força passiva também. O que é essa força passiva? Não sei se vocês lembram umas 2 aulas atrás, que a gente tinha uma força aqui, ó, que era a minha força total. Ela era composta pela força de corte, que era nessa direção horizontal, e uma força de avanço, que ela vinha nessa direção vertical aqui, ó. Essas duas combinadas iam me dar uma força de corte. Aliás, uma força total aqui. Essa força de avanço aqui, ela é uma força como se fosse uma força passiva, né? Porque o movimento de avanço, ele não é um movimento de corte. Então, ele é um movimento que não está me gerando
remoção de material. Então ele é um movimento necessário, porém não diretamente útil, né? Se eu diminuir esse ângulo gama aqui, ó, eu tô fazendo com que o meu cavaco tenha mais atrito para sair aqui, ó. Mais atrito vai significar mais força vertical. Mais força vertical, eu tenho mais força passiva aqui, né? Essa força FP aqui, o que eles chamam de força passiva. Essa força que está na vertical aqui, ó. E se eu diminuir essa inclinação aqui, acontecem os efeitos contrários aqui, né? Exatamente os efeitos contrários aqui. Aí eu tenho um ângulo de inclinação aqui, ó, da minha ferramenta, que é esse ângulo lambda S aqui, ó. O que acontece? Se eu diminuir esse lambda S, né, se eu for deixando a ferramenta cada vez mais ortogonal, eu vou aumentar a força de corte, aumentar a força de avanço e aumentar a força passiva também. Por que isso tudo acontece? Por que eu tenho esses aumentos dessas forças? Quanto mais ortogonal tiver meu corte aqui, ó. Porque é a mesma coisa que a gente percebe quando a gente está cortando alguma coisa dura com a faca na cozinha, né? Se eu entrar com a lâmina ortogonal, às vezes você tem que colocar as duas mãos em cima da faca para cortar. Mas se eu entrar com ela inclinada, se a gente fizer umas continhas, até dá para perceber que esse ângulo de cunha aqui, se eu observar ele, se eu fizer um corte transversal aqui na ferramenta, esse ângulo de cunha aqui ele meio que diminui, né? O ângulo aparente de cunha ele diminui se eu estiver aumentando esse ângulo lambda S aqui, ó. Então é como se você tivesse um efeito de deixar a sua ferramenta mais afiada se você aumenta esse lambda S. O que acontece aqui é que a gente está olhando para o efeito contrário, a gente está diminuindo o lambda S. Se você diminuir o lambda S, o que vai acontecer? Você vai ter uma faca, entre aspas aí, uma lâmina menos afiada. Se a lâmina está menos afiada, você vai ter maiores esforços de corte, de avanço e, consequentemente, de força passiva. Então, é por isso que a gente trabalha com esse ângulo gama aqui também, para você ter um esforço de corte menor aí. Que mais? Eu tenho essa outra parte da geometria aqui, ó. Aliás, aqui ainda não estamos na outra parte. Aqui a gente está na geometria principal de corte. Aqui, ó. Aqui na geometria principal de corte, a gente tem as influências separadas dos ângulos alfa e do ângulo gama. Lógico que se você olhar aqui nesse desenho aqui, ó, você sabe que o ângulo beta, que é o ângulo de cunha da ferramenta, ele é um ângulo fixo, né? Então, por que está mostrando essas variações aqui no alfa e no gama? Porque você pode ter diferentes ferramentas, então você vai ter betas diferentes, e você pode, para uma ferramenta só, você pode inclinar ela, né? Então você vai ter um gama menor e um alfa maior, ou um gama maior e um alfa menor. Quais são as implicações, por exemplo, de eu mexer no gama, né? Se eu mexer no gama, ó, aqui tem até umas margens que a gente pode ter aqui nesse ângulo gama. Eu posso ter menos 10 graus, então esse gama ele pode estar para frente aqui até 10 graus, até mais 20 graus. Ele pode estar em até 20 graus aqui para trás, né? Então, se o meu ângulo gama aqui, ó, for mais aberto aqui, for até 20 graus, eu melhoro a formação de cavaco e melhora a superfície, o acabamento superficial, né? Então, quanto mais o gama está para trás, mais eu melhoro isso daqui. E eu também reduzo o esforço de corte e reduzo o desgaste na minha ferramenta. Por quê? Porque eu vou ter menos atrito aqui na ferramenta. Mas eu posso querer jogar esse ângulo para frente. Por que eu faria isso? Porque pode ser que, às vezes, você não precisa necessariamente reduzir o esforço de corte. Você tem potência na máquina, você pode ter um esforço de corte maior que não teria problema. Às vezes você está trabalhando numa região de desgaste muito baixa da sua ferramenta. Você poderia trabalhar numa região de desgaste maior, também não teria problema. Às vezes você está trabalhando numa região de deformação lá da sua ferramenta, você está gerando um cavaco contínuo. Às vezes você pode
gerar um cavaco descontínuo, não teria problema. Você pode avançar um pouco na curva de tensão-deformação lá. E se eu jogar esse gama para frente aqui, o que eu aumento basicamente? A estabilidade da seção de corte. O que isso significa? Se você tiver um gama muito inclinadinho e um material muito frágil, pode ser que essa ferramenta aqui ela tenda a afundar na peça, né? E se ela tender a afundar na peça, você vai ter vibração aqui na ponta da ferramenta e você vai ter instabilidade. Então seu acabamento superficial vai ficando ruim de novo, né? Você não necessariamente só melhora se você jogar tudo para a direita aqui. Então, se você tiver um material muito dúctil, por exemplo, onde acontece isso, você tem a tendência da ferramenta entrar na peça, você pode justamente jogar esse gama um pouco mais para frente, deixar ele mais próximo da vertical aqui, ou até passar um pouco, se for o caso, e aí você melhora a estabilidade na seção de corte, e aí você melhora o acabamento de novo. Então, depende muito do caso. O alfa aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu deixar o alfa muito para baixo aqui, ó, se eu deixar ele muito para baixo aqui, eu posso aumentar a estabilidade da seção de corte também, né? Então, porque se ele estiver muito longe da minha superfície usinada aqui já, o que pode acontecer? Ele pode ter essa tendência de novo de entrar na minha ferramenta, na minha peça bruta aqui, ó, e aí eu vou ter problema de vibração. Então eu posso abaixar um pouco isso daqui, abaixar um pouco esse alfa e melhorar a estabilidade, mas eu posso estar com esse alfa muito baixo também. Quando o alfa está muito baixo, eu acabo tendo contato aqui embaixo, eu posso ter contato. E esse contato vai me gerar desgaste. Então levantar um pouquinho esse alfa aqui, jogar ele mais para a direita aqui, ou mais para cima aqui, vai melhorar o meu desgaste, vai diminuir o desgaste. Repara que esse alfa aqui, ó, ele nunca está zerado. Ele vai de 6 a 12 graus aqui, tá? Bom, isso aqui para a geometria principal. A gente tem outras coisas aqui que podem acontecer que são chanfros no nariz da ferramenta. Então, se você não tiver um chanfro, você vai ter uma menor espessura do cavaco. Mas o que acontece? Você pode ter de novo, tudo que você fizer para que a ferramenta pareça o mais afiada possível, às vezes chega no limite da estabilidade. O processo ele começa a ficar um pouco instável. Você tem essa tendência da ferramenta entrar na peça e quando isso acontece, ela vibra, né? O acabamento superficial fica ruim. Então tem algumas ferramentas que tem esse chanfrozinho aqui, ó, na aresta de corte. Esse chanfro aqui, ele acaba trazendo estabilidade, né? Você estabiliza a aresta de corte porque você tira essa tendência dela afundar na peça sem querer aqui. Então você estabiliza um pouco sem mexer nesses ângulos aqui, que principalmente no ângulo alfa aqui, e no gama também, dependendo, que vão te dar estabilidade. Então às vezes você tem um requerimento para o alfa, um requerimento para o gama, mesmo assim ela está instável, então você pode usar uma ferramenta que tem esse chanfro aqui na ponta. Se ela tiver esse chanfrozinho, ela acaba sendo mais estável. Depois a gente tem aquele terceiro plano, que é o plano de quando a gente olha a ferramenta por cima aqui, ó, né? Quando eu olhar a ferramenta por cima, eu vou ter aqui a aresta principal de corte, a aresta secundária de corte, e aqui eu tenho o nariz da ferramenta, né? Então aqui eu tenho a velocidade de avanço, né? E a velocidade de corte está perpendicular à tela aqui. Beleza. Se eu jogar esse ângulo aqui, ó, tá vendo que essa aresta aqui ela faz um ângulo KRE aqui para frente, ó. Esse KRE aqui ele está sendo traduzido para cá como um KR. Mesma coisa. O que vai acontecer? Se eu jogar esse ângulo mais para frente aqui, ó, quanto mais para frente ele está aqui, eu vou reduzir o desgaste da minha peça, né? O desgaste da minha ferramenta. Eu tô uma confusão com a palavra peça e ferramenta. Eu vou reduzir o desgaste da minha ferramenta, porque eu acabo dividindo um pouco, eu acabo melhorando um pouco a distribuição aqui do esforço na minha aresta de corte, né? Se essa aresta aqui tivesse na vertical assim, ó,
eu teria uma menor parte da aresta realizando o corte. Como ela está mais para cá, eu tenho uma parte maior da aresta realizando esse corte. Então eu diminuo o desgaste, né? Mas se eu deixo ela mais vertical, se eu deixo ela mais vertical aqui, eu consigo diminuir esse chatter aqui, que é uma vibração relacionada à usinagem também, né? Então, se eu deixar ela mais vertical, eu diminuo esse chatter. Por quê? Porque repara que essa ponta do material não, essa ponta da aresta, ela chega primeiro no material do que esta outra ponta aqui, né? Conforme você vai tendo avanço, principalmente no começo, e isso causa vibração. Então, se eu tiver ela reta aqui, meio que a gente vai estar chegando no material todo ao mesmo tempo, e isso reduz a vibração. E jogar ela, deixar ela mais vertical aqui, acaba diminuindo o esforço de corte também, porque eu tô gerando uma tensão maior aqui, justamente pelo fato de ter menos aresta de corte. Então eu vou ter uma força de corte menor, mas uma tensão maior. E aí eu tenho essa questão do raio aqui. Eu posso diminuir ou aumentar esse raio aqui, ó. Se eu diminuir esse raio do nariz da ferramenta aqui, eu vou diminuir a vibração, né, que eu posso ter relacionada ao corte, e eu vou diminuir, se eu diminuir o raio, eu vou diminuir a vibração e eu vou diminuir a força, o esforço de corte também. Por que isso? Porque eu vou ter uma ponta de ferramenta, entre aspas, mais afiada. Mas se eu aumentar esse raio aqui, ó, esse aqui, eu acabo tendo um aumento na qualidade do acabamento superficial do meu material. Por que eu tenho isso? Basicamente porque eu tenho uma transição mais suave entre as arestas de corte aqui, e isso acaba facilitando um pouco o corte e estabilizando esta região da ferramenta aqui, ó. Então você tem uma qualidade superficial aumentada se você aumenta esse raio de corte aqui. Então sempre depende muito aí, né? Lembra que eu estava falando para vocês que a parte de vibração ela pode diminuir o acabamento superficial da sua peça, por um lado, né? Mas por outro lado, se eu mexer muito os parâmetros, eu acabo mudando a quantidade de tensão que eu coloco na peça, principalmente a velocidade com que eu coloco essa tensão na peça. E aí eu deterioro o acabamento superficial por outros efeitos. Então você tem sempre um balanço aí no meio do caminho que vai te dar melhor acabamento superficial, um melhor desgaste da ferramenta, tal. É aquilo que eu falei para vocês. Normalmente, o fabricante da ferramenta ele vai te dar esses dados no catálogo. Mas é sempre bom você saber, você ter uma ideia do que vai acontecer aí se você mexer nesses parâmetros. Aí a gente tem também a orientação da aresta de corte aqui, ó, né? Que você pode variar entre mais 6 e menos 6 graus aqui. Lógico que isso aqui a gente já viu, né? Lá atrás, que diminui o esforço de corte, melhora a formação de cavaco e tal, né? Que basicamente é o que tá mostrando aqui. Só que aqui a gente tem uma margem diferente, né? Lá atrás, ó, aqui atrás a gente tinha só o efeito das variações, mas a gente não tinha a margem. Aqui a gente tem a margem, ó. Então esse corte, ele não é um corte, lógico, se eu aumentar muito esse ângulo aqui, imagina que você está querendo cortar alguma coisa, mas você está deixando a faca na vertical. Não vai cortar nunca, né? O fio, uma hora ele tem que passar ali no que você quer cortar. Aqui a lâmina é a mesma coisa. Eu preciso ter um ângulo aqui, né? Se o corte não for ortogonal, eu preciso ter um ângulo aqui. Esse ângulo pode variar entre mais e menos 6 graus aqui. Que aí depende se você quer fazer o corte livre ou se você quer fazer o corte restrito, né? E basicamente você variar para qualquer lado que não seja ortogonal teria o mesmo efeito, mas o que acontece? Se você aumentar o lambda para cá, ó, que você está fazendo um corte livre, você acaba tendo menos esforço de corte do que se você aumentar ele para o outro lado, onde você teria um corte restrito. Porque se você tiver o corte restrito, lembra que você vai ter as duas arestas de corte trabalhando, né? E com duas arestas de corte você vai ter mais esforço de corte e tudo mais.
Então a ideia é você trabalhar mais para o corte livre aqui, para você ter menos esforço de corte, a menos que não seja necessário. E é isso, pessoal. Essas eram as observações para a aula de hoje.